Tá melhor? Agora tá ótimo. Então, Tá. então Legal. tá, eu tô gravando então. Bom dia para todo mundo novamente, né? Então, queria agradecer a Carla pela disponibilidade e a Carla, que é professora da PUC Paraná, amiga e colaboradora de longa data já, e participa ativamente no nosso grupo desde sempre, né? Então, a Carla gentilmente se voluntariou para fazer o talk dessa semana sobre como elaborar e fazer apresentações de maneira eficiente, né? Como fazer apresentações interessantes. Como sempre, a gente tenta usar esse espaço do grupo de pesquisa para debate, então, idealmente, é legal que as apresentações possam ser discutidas, que a gente tenha uma oportunidade de troca de experiências e que a gente sempre tem muito a aprender, né? A gente, e ainda mais nessa área que está sendo mais uma área que está sendo transformada com ChatGPT, com criador de imagens, com DALL-E e todas essas novas tecnologias aí, né? Então, é bem legal a gente poder também aprender nessa área que é muito necessária. Carla, obrigado. Eu que Ah, agradeço. o palco é teu. Muito obrigada pelo convite. Eu ofereci porque eu estou dando uma aula aqui na PUC para o pessoal do primeiro semestre de soft skills, que é como se apresentar, como se comunicar, como escrever um e-mail, como se comportar no local de trabalho, que se faz cada vez mais necessário, né? Porque as pessoas socializam cada vez menos, então elas precisam aprender na universidade como socializar. Mas para gente, eu tentei focar aqui, né? Adaptar um pouco o conteúdo para o pessoal do doutorado, lembrar um pouco da minha experiência durante o doutorado. Então, primeiro, a importância de fazer uma apresentação eficiente. Então, queria compartilhar com vocês uma historinha, né? Primeiro, quando eu fui contratada como pós-doc lá em Bolonha, foi durante, assim, o último ano do meu doutorado. Eu estava, como eu digo, indo em vários congressos para apresentar né, um paper da minha tese, um ou dois. E não me lembro direito. Acho que eram três papers, na verdade, que eu estava apresentando em vários congressos. Enfim, e eu estava no processo de seleção para Bolonha. Quando eu cheguei no Market Science, o Annual Conference da Market Science, eu tive uma entrevista com a Sara e com a Elisa, que foram as minhas supervisoras do pós-doutorado, e aí elas foram na minha apresentação. Então, a minha apresentação, e que foi uma das mais difíceis que eu fiz durante todo o doutorado, eu tive uma pessoa na plateia que era completamente hostil, que foi bem agressivo na pergunta, e, enfim, mesmo assim, a minha apresentação, eu consegui notar que deixou elas mais confiantes na minha contratação. Né? Durante a minha entrevista e as trocas por e-mail, eu via elas um pouco hesitantes. Depois da minha apresentação, eu vi elas muito mais, mudou o tratamento. Então, assim, uma apresentação eficiente, uma boa apresentação pode conseguir para vocês o emprego, o futuro emprego, pode conseguir coautores. Coautores é muito comum da gente conseguir depois de uma apresentação eficiente. E também feedback para a nossa tese, ou para o nosso projeto, para o nosso paper. Isso é muito importante. A gente tem que lembrar que o objetivo da apresentação é o feedback. Não ter medo do feedback. Enfim. Vou mostrar um pouquinho da agenda, então. Eu vou falar sobre esse processo de escrita 3x3. Depois eu vou entrar um pouquinho no design da apresentação e na apresentação da apresentação, a entrega da apresentação. O processo 3x3, tá? E vocês fiquem à vontade para me interromper e fazer perguntas, por favor. O processo 3x3, ele consiste em três fases. Uma que é antes da escrita, o pre-writing. Depois, o esboço do que você, né, da apresentação. E, por fim, a revisão. Nessas três fases, a inteligência artificial pode nos ajudar, mas a gente sempre tem que lembrar de revisar o que a inteligência artificial está nos sugerindo e adaptar, porque normalmente as sugestões da inteligência artificial, pelo menos nesse estágio, são bem superficiais e não são adaptadas ao nosso contexto, né? A inteligência artificial ainda não sabe mais sobre o nosso tópico do que nós mesmos, então é importante ter isso em mente. Mas ela pode sim ajudar nas três fases.
Na primeira fase, então, é analisar, como eu falei, qual é o propósito da minha apresentação. A minha apresentação é para conseguir um emprego, a minha apresentação é num congresso, a minha apresentação é num grupo de pesquisa, meu objetivo é conseguir feedback, ou é persuadir, é conseguir parcerias. Qual que é o propósito? Quem é a audiência também? Né? São pessoas com o mesmo conhecimento que eu, com mais conhecimento, com conhecimentos diferentes dos meus, de outras áreas. Eu preciso explicar mais alguns pontos que não são tão claros para esse público, que seriam para outro. Por exemplo, eu, durante o doutorado, fui para congressos de forecasting, então eu precisava explicar mais o que era alguns conceitos de marketing que eles não tinham claro. Nos congressos de marketing, eu precisava explicar conceitos de forecasting, que eles não tinham claro, que eles não entendiam. E, enfim, em outros congressos, tipo o ACR ou Frontiers in Service, eu precisava também adaptar a minha linguagem para mais CB. Então, a gente sempre tem que ter o que essa audiência tem de conhecimento e o que eles querem ver ou que tipo de feedback eles podem nos dar. E aí vem a segunda parte do antecipar, tentar antecipar que tipo de audiência a gente vai ter, como é que eles vão reagir àquele nosso projeto, aquele nosso paper. No meu caso, eu sempre tinha que prever que pudesse ter muita incompreensão ou que as pessoas não entendessem por que aquele tema estava sendo apresentado num congresso de marketing, por exemplo, porque era interdisciplinar. Então, eu já tinha que me antecipar a isso e colocar na apresentação algumas explicações, algumas defesas. E, por fim, adaptar o tom, o tipo de palavras e como também promover feedback. Colocar nos slides coisas que você sabe que vão estimular as pessoas a te dar feedback, que é o nosso objetivo principal, principalmente em congresso. Depois a gente vai, então, para o esboço da apresentação. E aí, primeiro, a gente precisa, essa parte de pesquisar ali, pode significar pesquisa mesmo, quando é uma apresentação de um projeto ou de uma ideia, por exemplo, a ideia de pesquisa, você vai atrás mesmo de pesquisar literatura, pesquisar dados que vão mostrar né, o quanto tua ideia é importante, mas quando é o teu paper, é pesquisar no teu paper as coisas que você precisa colocar na apresentação. Organizar um outline, que é basicamente os tópicos, né, de cada parte da apresentação. E aí tentar, então, organizar isso numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Daí, na hora de escrever mesmo, lembrar de simplesmente escrever uma primeira versão, não se julgar, simplesmente colocar tudo que você pensa em ter na apresentação e depois ir fazendo os ajustes. Tenta separar essas duas coisas. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas, enfim, simplesmente tentar colocar ideias complexas e simples intercaladas. Eu vi uma apresentação agora no congresso lá em Milão, de uma professora do MIT, agora eu esqueci o nome dela, Lina, não sei se você lembra. Enfim, e ela tem um assunto super complexo, que é um sistema de recomendação para TikTok, para Instagram, com base no que as pessoas procuram, né, nessas redes sociais, mas é numa visão mais sistêmica, que ela chamou de socialismo quase, assim, que busca o benefício não só da pessoa que está buscando a recomendação, mas do sistema como um todo. É super complexo, super difícil de entender, e ela foi assim, tipo, complexo. Primeiro ela começou no simples, tentando explicar a ideia, e depois ela foi só no complexo, assim, então a gente saiu meio cansado da apresentação dela. Então, tentar voltar à ideia mais simples, fazer paralelos, é uma boa ideia para as pessoas que estão assistindo não se sentirem incapazes de te darem um feedback, tá? E aí você para, depois que você faz o primeiro draft, você para, vai tomar um sorvete, vai dar uma volta, vai no cinema, que ainda vão no cinema as pessoas, vai no Netflix, sei lá, dá uma volta, desconecta e depois volta para revisar. Aí coloca lá no ChatGPT, coloca no Grammarly, que inclusive agora eu fiquei sabendo que na Universidade de Amsterdã eles proibiram o uso do Grammarly
mas o ChatGPT pode usar. Enfim, polêmicas, mas eu ainda acho super útil. Faz, então, a correção, né, da gramática e tudo mais, e, principalmente, avalia, leia como se você não conhecesse aquele conteúdo, e avalia se essa mensagem está atingindo o propósito, se está clara, se principalmente está encorajando feedback. Isso é uma coisa que eu procuro prestar bastante atenção. De novo, eu falo, né, o nosso objetivo, quando a gente faz apresentações em congresso, é receber o feedback no final. Quando a gente não recebe feedback no final, é frustrante, né? Quando ninguém fala nada. Então, bem, dúvidas aqui do 3 por Carla, 3? Oi. eu tenho uma pergunta. Tem, tem uma tem algumas recomendações assim de apresentações que envolvem engajar a plateia desde o início, fazer Uhum, contato visual, postura, coisas que sim, eventualmente não estão necessariamente relacionadas com o conteúdo, mas são muito mais de sim. forma. Vou chegar Você vai lá, falar sobre mas isso? vou chegar lá na parte do delivering, mas, enfim, depende muito do tipo de audiência também, né? O tipo Sim, de público, de quando você público. chega. Às vezes você chega num congresso, você não é o primeiro, você consegue já ter uma ideia de como é o público antes. Mas quando você é o primeiro a apresentar, os primeiros momentos ali, quando você está explicando o contexto da sua pesquisa, você já consegue notar que tipo de público é. Se é um público interessado, amigável, que está ali ouvindo, né, fazendo, concordando e tal, interagindo, ou se vai ser um público mais desconectado, assim. Então, nessa hora a gente consegue ver isso e adaptar, mas eu vou chegar lá. Enfim, aqui tem esse slide, ele é referente, então, é um resumo, tá? Referente basicamente à apresentação, então a gente pensar no objetivo, fazer o draft, depois fazer a revisão. Então vamos para o design. No design da apresentação, a gente tem muitas regras. Normalmente eu considero que cada slide, assim, porque eu falo rápido, demora mais ou menos entre 1 e 2 minutos em cada slide. Tá? Eu acabo fazendo muitos slides, porque também eu não uso animação. Eu faço animação na mão, assim, sabe? Transição na mão. Eu não gosto dessas coisas que entram assim, coisa pessoal minha. Então vocês têm que se conhecer, ir apresentando e entendendo como vocês preferem fazer, como vocês se sentem mais à vontade, tá? Então, para mim, é isso. 1 a 2 minutos para cada slide. Então, para uma apresentação de 20 minutos, 10 slides, eu procuro fazer até mais, um pouquinho mais slides. E lembrar que demora muito mais para preparar esses slides do que para fazer. E aí existem, vocês vão achar na internet muitas regras de 6 palavras por linha, com até 6 bullet points, ou 7, 7, 7, ou 10, 20, 30. Então, existem muitas regras. O que eu procuro fazer é manter um layout limpo, colocar no slide coisas que vão te lembrar o que você precisa falar, mas que não falem a história inteira, que não contem toda a história. Então, colocar palavras-chave, imagens, coisas que vão dar um trigger na memória para você lembrar o que você precisa comentar ali, o que você precisa falar, para não esquecer nenhum detalhe importante. Posso E perguntar aí, sobre isso? claro. É, é muito comum, assim, quando a pessoa está começando a fazer talks, assim, especialmente os mestrandos que estão fazendo os primeiros talks, é muito comum que a primeira proposta de banca de projeto venha em parágrafos completos copiados e colados do Word, né? Esse é um hábito que eu noto com muita recorrência, que acontece sempre. Assim, pouca gente começa intuitivamente a usar palavras-chave. Aí, como regra, eu estabeleço assim, uso só palavras-chave e o máximo de imagens possível, sem poluir demais, né? Copiar a tabela que está no Word, que você preparou e traduzir a É, tabela. Essa adaptação não é fácil, né? Porque a gente geralmente faz a apresentação meio que depois já está cansado de ter preparado o trabalho. E é outra coisa, né? É outra mídia, é outra forma de falar, né? exato. A gente pensa que precisa estar todo o conteúdo do paper ali e não precisa. O que a gente precisa é um recurso para a gente lembrar o que a gente está falando. Eles precisam prestar atenção no que a gente está falando.
É diferente também numa aula. Na aula a gente acaba colocando um pouco mais de conteúdo, eu pelo menos coloco, ainda estou aprendendo a dar aula. Eu coloco um pouco mais de conteúdo porque eu penso que os alunos vão usar esses slides para estudar, então eu quero que a parte importante da aula esteja aqui. Então, essa aula, por exemplo, que eu estou dando aqui, tem mais texto do que teria se fosse uma apresentação de um paper meu, tá? Mas, enfim, o que eu gosto de fazer também, e o que é recomendado né, na literatura de comunicação, é que a gente tenha um storytelling, que a gente tenha, então, uma história sendo contada dentro dessa apresentação. Na minha apresentação da minha tese, na minha banca de tese, eu fiz a contextualização. Pensem, imaginem uma empresa que está chegando num local e não tem uma previsão desagregada. Então, eu pedi para as pessoas imaginarem uma situação, e aí eu fui levando eles, então, ao problema e como a gente procurava solucionar esse problema, e no final retomei esse problema e como a gente solucionou e tem aí. Então, tem uma união, assim, dentro da apresentação, né? Uma historinha que você está contando. Uma pergunta que vai ser respondida depois. Usar essas palavras que são de transição, né? Therefore, because, in addition, in contracts, e tentar segurar a atenção das pessoas, como eu falei, no que vocês estão falando. Então, tentar fazer com que eles interajam, encorajar a participação, usar muita coisa visual, como o Brei estava falando, e as histórias. E no final, então, ter um fechamento, assim, na teoria de comunicação, a gente fala que tem que ter uma última frase para fazer a pessoa chorar, entendeu? Tem que fazer chorar no final, a pessoa tem que se emocionar, um final emocionante, assim. Eu, nas minhas provas da faculdade de comunicação, eu falava isso, a última frase da prova tem que fazer o professor chorar, porque vai ser antes dele dar a nota, entendeu? Leu aqui, ó, e vai dar nota. Então, é isso. Eu choro muitas vezes, Mas por outro motivo, né? de raiva. Eu também. Eu também. Eu tenho que dar retorno de prova hoje. O Edivan Tristeza. também, o Marlon ali também fizeram. Ai, ai, ai. Não, mas chorar de emocionado, não chorar de tristeza, como a gente tem chorado ultimamente. Mas enfim. Ô, Carla, Então, essas técnicas de engajamento, né, me fazem lembrar, assim, tinha um colega lá um colega que trabalhou comigo há muito tempo, quando eu comecei a carreira no banco, e ele falava assim, sempre coloca a imagem de bebê para chamar atenção, e todo mundo adora bebê, aí todo mundo fica amiguinho, assim, acha o apresentador simpático. oh, E agora está tendo uma campanha do Detran, Rio Grande do Sul, para compra de peça usada de carro, que está por toda a cidade, toda a mídia. E aí eles ficam falando assim, é basicamente o seguinte, não compre peça de carro roubado, tá? Esse é uhum. tá. Aí eles colocam os pets, gato e Boa. cachorro, e falam assim, não, o pet foi só para chamar a tua atenção. Eles colocam na propaganda isso. O pet foi só para chamar a tua atenção. Em Ah, todas as funciona. propagandas. Funciona. Não sei se vocês já viram, pessoal, pela cidade em Porto Alegre, tá tendo muito isso. Não sei se no interior está tendo. É, Mas, mas... enfim, parece que algumas técnicas são universais, assim, né? Colocar bebê, pet e tal. tem Mas, temas óbvio que eu estou falando que isso é para uma campanha de mídia de massa, é que... completamente diferente, né? Não, não, Isso mas pode soar meio funcionem. ridículo para uma apresentação acadêmica, Exato. né? Exato. Numa apresentação acadêmica pode soar ridículo e as pessoas acabam daí não te levando a sério. Então a gente tem que equilibrar essa coisa. Claro que tem assuntos que são mais propícios para isso, né? Eu tenho uma aluna que está investigando a presença de pets em live streaming. Então, obviamente, a apresentação dela vai chamar mais a atenção das pessoas, porque vai ter os pets ali presentes. Enfim, vou indo para frente. Então, como não fazer uma apresentação? Colocar muito texto em cima das imagens, não prestar atenção em contraste, fonte pequena, não coordenar cores, tá? Isso na parte do layout. Na parte também da apresentação, é alguém que só fica lendo os slides, não, né, olha para o público, fica ali focado nos slides. Que não, aí essa questão da apresentação, meu Deus, do ensaio, de ensaiar a apresentação, eu tenho uma regra que funciona para mim, que eu não ensaio muitas vezes, porque se eu ensaio muitas vezes, meu cérebro registra que eu já falei aquilo. E aí, quando eu vou dar a apresentação, eu acabo esquecendo partes, porque eu acho que eu já falei.
Então, eu apresento ali, eu ensaio umas 3, 4 vezes e eu paro. E aí eu tento relaxar, fazer outras coisas, para não cansar o meu cérebro daquele conteúdo também, muito assim. Então, é uma coisa que funciona para mim. Tem gente que precisa ensaiar muito, muito, muito. Então, de novo, você precisa se conhecer e treinar muito, né? Assim, treinar, eu digo, apresentar aqui no grupo, todo congresso que tiver oportunidade vai aprender com os outros e vai ver para se conhecer. E também se gravar apresentando em casa é uma boa ideia também, até para se conhecer melhor. Carla, pode voltar Tá. no anterior? Claro. Vai lá, Alina. Não, eu só ia perguntar essa questão do ensaio, porque às vezes eu também entro num conflito sobre isso. E aí, o que eu tenho feito, porque assim, quando é uma apresentação, por exemplo, que não é na minha língua nativa, né? Uma apresentação em inglês, e quando é uma apresentação assim, muito importante, por exemplo, banca de qualificação de projeto de tese, que eu tenho também um tempo limite, que tenha, né, algumas exigências de tipo protocolo, aí eu vejo que eu preciso realmente ensaiar muito para tentar, né, vencer aqueles slides, ter uma linguagem clara e também para causar uma boa impressão, né, para a banca, dado também que eu preciso ensaiar o inglês, enfim, para estar mais fluida a apresentação. Porque daí, com o inglês, eu consigo daí gravar melhor como é que vai estar minha pronúncia, já saber os termos que eu vou usar. Então, eu vejo que quando é apresentação em inglês e aí alguma coisa mais um pouco rígida, assim, de estrutura, que eu tenho um tempo delimitado, eu vejo que daí eu preciso ensaiar muito. Gosto pelo menos umas 3 vezes, assim, de repassar e até criar um script. Isso me ajuda, porque como a gente Exato. limitar daí o tempo, limitar o texto, o conteúdo dos slides. Aí eu tento primeiro fazer um scriptzinho assim, além do que tá ali no slide, o que que eu preciso comentar, o que eu quero abordar naqueles slides. E aí eu releio Ah, isso para depois fazer meu ensaio, mas sem ler aquilo para não ficar daí tendo que decorar ou exato. lembrar das palavrinhas. O que eu faço é usar script como se fosse script de cinema ou de telejornal. Eu não sei se vocês já viram como funciona. O script, ele tem de um lado vídeo e do outro lado áudio. Daí, no vídeo, eu coloco os slidezinhos, né? Cada slide. E na parte do áudio, eu coloco o que eu vou dizer. E isso eu uso pro ensaio. Não é na hora da apresentação, ele tá ali, mas é só para eu revisar ali no final, ver se não esqueci de nada. Mas é mais para o ensaio mesmo. O script é bem importante, assim, para mim também. Eu uso também. Mas Uhum. é como eu Mas falei, na hora ele eu. atrapalha, né? Porque daí pode te, né? Tu não tá no foco daí na conversa, no diálogo, na Sim, interação. exato. Mas para Mas mim, aí como eu falei, se eu ensaiar demais, eu vou falar muito rápido, porque eu vou achar que já falei, e eu tenho essa sensação de que eu acabo esquecendo mais de falar as coisas se eu ensaio demais. Mas aí, de novo, cada um tem que se conhecer e saber como funciona melhor. Aqui são Carla, exemplos de deixa como não eu, fazer, claro. deixa eu ainda explorar duas perguntas que eu queria que você tentasse responder. Primeiro, voltando ali Tá, nos slides anteriores, tá. é, o que que você acha sobre animações, Hum. transição, animações, esse tipo de coisa? E se você tem recomendação de softwares ou de mídias específicas, assim, por exemplo, PowerPoint, Canvas, Sim. que você recomenda hoje assim, em termos de ferramentas? Olha, ChatGPT, eu acho que duas a gente tem perguntas. que manter o mais simples possível. O ChatGPT tem mania de colocar fundo preto com letra branca, que não é muito bom, assim, pelo menos nas apresentações que eu vi, ele sugeria e tal. Então a gente tem que cuidar essas coisas. A animação, como eu falei antes, eu não gosto muito. Não exagerem na animação, porque ela acaba distraindo do conteúdo. Eu gosto de focar no conteúdo. E aí, se você for fazer uma animação do tipo, não entrar, por exemplo, entrar o 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, duplica, vai duplicando, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E aí vai fazendo manual essa transição. Para não ficar essa coisa de vir de um lado, vir do outro, pula de lá, pula de cá. Com relação ao software, eu, assim, não sendo Prezi, que eu não gosto do Prezi, o Prezi tem esse negócio do voo do pássaro, que vai foco para lá, foco para cá, eu fico tonta com aquilo. Particularmente não gosto. Não sendo Prezi, eu acho que os outros todos são muito bons. O Canva é muito bom, mas eu uso normalmente Google, porque é mais fácil de compartilhar,
porque não tem problema com fonte. Usei uma fonte que não vai ter no outro computador. É mais fácil depois de acessar quando você está no outro computador. Então, eu prefiro usar a apresentação do Google. E também é mais clean, assim. O mais clean possível, o menos... que distraia menos possível do que tu está falando. Essa é a minha recomendação. Carla, eu queria aproveitar aí o gancho do Brave Uhum, para também te fazer uma pergunta, porque assim, claro. você falou inclusive o chat GPT, né, tem o hábito de encaminhar no preto, né, o texto na cor branca, e no caso aqui nós temos alunos que têm baixa visão, e é uma angústia, sabe, honestamente assim, porque a gente precisa trabalhar um layout que para eles, né, consiga identificar bem não só o texto, mas às vezes as imagens. Aí você teria alguma recomendação para esse público que a gente pensa em melhor definir as cores e os contrastes? Então, Alguma recomendação, sugestão de material? no meu conhecimento, o PowerPoint tem esse recurso de acessibilidade. Então, você consegue fazer a apresentação. Se eu não me engano, o Google também tem, mas com certeza o PowerPoint tem. Você consegue fazer a apresentação e depois clicar ali no botãozinho de acessibilidade e ele vai dando dicas de como melhorar a acessibilidade para esse público. Então, eu indicaria o PowerPoint nesses casos. E realmente é mais complicado. Eu acho que a gente tem que aprender com eles também, com o feedback deles, pedir feedback para eles e ver se está sendo fácil ou difícil para eles. Mas é importante ter bastante contraste. Nesses casos, usar o fundo branco com letra preta, como eu estou usando aqui, e eu acho que já ajuda bastante, tá? Mas realmente é uma coisa assim que eu mesma preciso me aperfeiçoar, tá? Não tive casos ainda em apresentação que tivesse esse problema, a não ser problemas de projetor, coisas assim que E, prejudicavam. nesse sentido, Carla, é muito comum na escola, em graduação a gente vê muito isso, né? Porque também é a primeira vez que a maioria está fazendo apresentações e os alunos usam cores confiando que a cor que você tem no notebook é a mesma cor, mesma É, resolução que você vai ter no projetor, né? Então, confiar que o projetor onde você... a não ser que você esteja indo para uma universidade da Ivy League, que você vai ter certeza que o projetor é da última tecnologia, não. com bilhões de megapixels e a lâmpada nova. Se for em Universidade Federal Brasileira, é bom contar que o projetor, que o vermelho não vai ser bem vermelho, vai ser um alaranjado caindo assim, né? Mas aqui também, não, acontece. Aconteceu comigo já também, acontece direto. Com os alunos do mestrado também aconteceu isso do vermelho. Ah, enfim, deixa eu mostrar mais exemplos então de coisas ruins. Por exemplo, isso, ele colocou ainda uma sombrinha na fonte para facilitar a visão. Então, não fazer isso. Não tratar, então, os slides como se fosse script. Isso aqui tudo é exemplo tirado da internet. Vocês podem botar lá no Google Bad Slides e vai aparecer alguns desses, né? Um monte de texto com esse fundo amarelo aqui que só funciona online, nunca vai funcionar no projetor. E, pelo amor de Deus, não me façam isso aqui nas imagens, que pegaram e fizeram assim, sem manter a proporção, que a pessoa graduada em comunicação tem um infarto. Fundo vermelho com fonte preta, jamais, e eu já vi isso em apresentação de gente poderosíssima, né, grandes empresários. Meu Deus, chega a doer meu olho se eu tirar, mesmo quando é grande. Degradê, não, não. Degradê, essas cores, assim, combinações de cores, cuidado. Então, quais são as minhas recomendações? Usar muito espaço em branco. Espaço em branco é importante para dar respiro para as pessoas. Usa as cores, mas quando você, assim, conhece o equipamento, sabe que vai ter contraste, quando você tem mais controle. Então, como eu já falei sobre isso, sobre as animações, que eu não sou muito fã, e que o conteúdo é que tem que ser a estrela, para o meu gosto, né? Para o meu tipo de apresentação. Então, conteúdo é que tem que ser estrela e não as imagens que você está usando, ou enfim. Ah, então, tentar manter também as fontes grandes, né? Para lembrar que as pessoas vão estar sentadas lá atrás ou bem na frente, então a gente ter. E também tem dificuldades, né, de visão, então manter as fontes grandes. Usar a psicologia das cores, ou a psicodinâmica das cores, ao nosso favor.
Então, saber, por exemplo, que o laranja, ele encoraja, né? Ele mostra entusiasmo, é uma cor normalmente jovial, principalmente quando combinada com o azul, ela passa essa ideia de jovialidade. A gente tem, então, outras cores com outros significados. O rosa tem essa coisa da doçura, o azul mais escuro passa uma ideia de racionalidade, o cinza de credibilidade, preto é luxo, poder, intuição, aqui o roxo. O verde pode ter duas interpretações, dependendo do contexto. Se você está fazendo uma apresentação sobre sustentabilidade ou sobre saúde, ele vai, né, passar essas ideias. Mas no marketing, ele vai passar uma ideia de produto popular, de coisas baratas econômicas. Então a gente tem que ter esse cuidado. E tem um livro, que ao menos aqui na PUC tem na biblioteca, e que vocês podem encontrar online para vender, não temos mais quase livrarias hoje em dia, mas chama Psicodinâmica das Cores em Comunicação, e aí ele fala um pouco sobre os significados de cada cor, né? E sobre a combinação dessas cores, como é que a gente pode combinar as cores de forma harmônica, que o nosso cérebro registre de forma harmônica e agradável. Então fica a dica do livro. E aí agora então eu vou para a entrega dessa apresentação, depois que a gente fez o layout. Então, a gente tem tipos diferentes de audiência. A gente pode ter uma audiência como vocês, amigável, estamos entre amigos. Então, eu posso ser mais engraçadinha, falar algumas, né, umas anedotas, piadas, e também testar coisas novas, ser menos, assim, ensaiada, vamos dizer assim. Já uma audiência neutra, então, é tentar se manter calmo, racional, usar estatística, usar fatos, né? Tentar mostrar ali que você sabe o que você está falando e se manter no script. Já uma plateia que está desinteressada, que você nota que está desinteressada, você pode tentar engajar ela, também usando humor, também usando argumentos racionais. Mas se nada disso funcionar, se não funcionar, se eles continuarem desinteressados, não perde muito teu tempo, entendeu? Entrega o que tem que entregar, acabou e beleza. Uma coisa de não verbal, né, é você se movimentar mais. Se eles estão desinteressados, com sono, cansados, se você ficar paradinho ali e com o mesmo tom de voz, vai piorar a situação. Então, tentar se mover um pouquinho, mas não que nem eu vi agora na última conferência, que o cara ficava dando volta na mesa sem parar. Não, tenta mover um pouquinho, para, daí move um pouquinho, para, vai para frente, né? Se inclina assim na mesa, para dar uma movimentada e tentar aumentar o tom da voz, diminuir o tom da voz, dar uma variada no tom para que eles se acordem um pouquinho. Depois disso, a gente tem a hostil, que existe, acontece, eles não estão de acordo, não gostam do teu tema, acham que não tem relação. Eu tive esse tipo de plateia durante minhas apresentações. E aí você tem que se manter calmo, confiar que você sabe do que você está falando, confiar no seu orientador que está te orientando, confiar que, né, você não está fazendo uma bobagem ali. Então, rebater com argumentos, com obviamente, educação. Não entrar em confronto. Lembrar que eles não estão julgando você. Separa, né? É o trabalho que eles estão julgando e não você. Você está ali para apresentar o trabalho. Você é uma pessoa que tem uma vida lá fora e não é isso que está sendo avaliado. E, enfim, tentar se manter calmo. Mas é difícil e depois você vai ter uma história para contar, né, em futuras apresentações. Eu tive um caso também, foi no Market Science, na apresentação que estavam as duas chefes, nesse caso, me avaliando. Um senhor levantou a mão e falou para mim: eu não entendo a contribuição desse teu trabalho, para mim não tem contribuição nenhuma, e eu não sei como que esse teu coautor, fulano, aceitou fazer parte desse paper, porque não tem nada de novo nele. E aí eu tive que agradecer, obrigada, mas
Eu não concordo, obviamente. E aí eu voltei para o slide das contribuições, eu fui contribuição por contribuição de novo, e eu falei para ele, e assim, eu trabalhei com esse coautor por 6 meses, eu fui fazer meu sanduíche lá, ele é uma autoridade nesse assunto, se ele vê contribuição, quem sou eu para discordar dele? Querendo dizer quem é o senhor, né, para discordar da pessoa que entende do assunto. Enfim, Carla, sobrevivi. esse ponto é bem interessante porque existe um traço cultural muito diferenciado entre a plateia brasileira e plateias estrangeiras, né? No Brasil, habitualmente, na academia brasileira, nós somos extremamente delicados, educados, e a gente, via de regra, a gente se preocupa muito porque o brasileiro, ele, academicamente, eu reparei ao longo dos anos, os fóruns tradicionais que a gente tem, em PAD, etc., se a pessoa é mais ríspida na colocação que ela faz, seja em banca, seja em congresso, quem recebe a crítica, o orientador leva para o pessoal e acha que é uma crítica à pessoa e não ao trabalho, né? Isso é muito, muito, muito diferente no exterior. Assim, eu já pude presenciar situações assim. Depende do lugar, né? Lá no nosso laboratório do MIT, a Alina há de concordar que é super pacífico, bem, todo mundo é muito querido. Isso, geralmente, o chefe do laboratório acaba impondo a cultura É, ao longo do tempo, de tornar o ambiente mais ou menos amigável. não na Itália. Mas, de forma geral, os talks em universidades americanas de ponta, sempre pude presenciar vários, assim, varia muito de acordo com o departamento. Por exemplo, no laboratório, na área de marketing do MIT, tem um talk lá toda terça ou quarta-feira de manhã. Costuma ser mais amigável, mas tem um ou dois professores que normalmente são bem irracíveis e muito brigões e tal, e que são, até aos nossos olhos brasileiros, grossos. Em Harvard, já no Harvard Business School, já é grosso todo o tempo inteiro, assim, todo mundo é meio que massacrado. Na Itália Mas é muito também. interessante, Na Itália é muito também. interessante para um brasileiro participar desses fóruns, assim, universidades boas, porque as pessoas terminam a apresentação, vão tomar café, vão almoçar, vão fazer coisas Nada juntas, aconteceu. e nada Nada. aconteceu, segue a vida, e aquilo não tem nenhuma interferência sobre a relação pessoal entre os Mas é porque pesquisadores. justamente a pessoa que está fazendo o comentário, ela sabe separar que ela não está fazendo um comentário sobre você como profissional, é sobre este trabalho, sobre essa situação, esse trabalho que está em construção e que ele está tentando te ajudar a pensar de forma crítica. Enfim, eu acho que a gente tem que realmente agradecer essas pessoas. É melhor mesmo que seja hostil, a gente ganha cancha, assim, né? Melhor do que uma plateia que não fala É, nada. é legal que a gente está gravando isso aqui, né? Talvez fique guardado aí para quem for ver no futuro, para ter essa noção, especialmente quem nunca teve a chance de fazer uma apresentação fora ou de vivenciar outros departamentos, A gente precisa. especialmente em outras culturas. Isso é muito importante para a gente ver como a academia pode ser diferente e como ela pode ser, não, como o que a gente acha que é uma realidade e uma verdade para a nossa realidade cultural pode ser bastante diferente em outros contextos, né? Tem uma coisa que eu ouvi do meu orientador, não sei se conhece, Vinícius Brey. No primeiro, no primeiro, sei lá, semana, eu acho que foi do doutorado, ele falou assim: vocês precisam sair e apresentar o trabalho de vocês em outras universidades, em congressos, vocês precisam participar, vocês precisam circular e testar a ideia de vocês o máximo possível. E eu levei isso muito à risca e tentei apresentar no máximo de congresso e conhecer o máximo de congressos possíveis durante o doutorado que eu pudesse. Claro que os recursos permitissem também. Para justamente ter isso, e isso me deu muita confiança na hora da banca. A banca foi muito mais tranquila e eu tenho certeza por isso. Enfim. Então, outras dicas além de ensaiar, imaginar que você está falando com amigos ou focar nos amigos que estão na plateia, né, para se sentir mais calmo. Fazer meditação, meditar, respirar, lembrar de parar, tomar uma água, lembrar que as pausas não são um problema, né? Você fazer uma pausa, respirar durante a apresentação não é um problema, é uma solução para você se acalmar. E se você ensaiar, você vai conseguir ter
esse gerenciamento do tempo mais tranquilo, mas o mais importante, assim, aí eu falo como espectadora mais do que qualquer coisa, se você terminar um pouquinho antes, ok, mas tenta não ir muito além do seu tempo, porque isso vai, né, deixa as pessoas, assim, é menos provável que você tenha feedback. Se você passar do seu tempo, você tem menos tempo de feedback, e o objetivo é o feedback, então não vai a mais do teu tempo. Carla, mais um aspecto sobre isso, sobre o slide anterior, né? Um traço que eu noto assim, muito recorrente também, vale para mim, quando a gente domina menos um tema, a gente tende a achar que falar rápido e preencher e não deixar tempo para a plateia pensar, talvez não seja intuitivo, talvez seja uma coisa espontânea, mas a gente acaba preenchendo os espaços em branco com a nossa fala e falando acelerado, falando rápido para não deixar todo mundo pensar, porque isso dá. Então, a gente vê que normalmente pessoas que falam bem, se a gente pegar esses caras que são exímios oradores, tipo Karnal, o Pondé, o Cortella, esses caras que são filósofos, historiadores e que estão com muita frequência na mídia, são influenciadores digitais importantes e jornalistas. Todos eles são professores, né, por um acaso. Não por um acaso, mas todos eles têm uma característica muito marcante que é o dom da oratória, né, que é muito difícil de se desenvolver e que é muito importante e que sempre foi importante na história da humanidade, a despeito de ChatGPT e do que quer que venha, seres humanos precisam continuar falando, né? E os robôs que virão no futuro vão também ter que ser claros o suficiente. Então, Exato. isso é bem difícil de desenvolver porque está associado ao quanto a gente sabe de um tema, ao traço de personalidade, está associado à plateia, à hostilidade da plateia. Exato. E a gente é muito difícil desenvolver o dom da oratória concatenando com uma boa apresentação. O que eu noto é que quando a plateia está desinteressada, quando eu noto que a plateia não está, assim, prestando atenção no que eu estou falando, eu acabo falando mais rápido. Psicologicamente, talvez para me livrar daquela situação que é desconfortável. Então, quando eu noto isso, eu tento parar, tomar uma água, ficar em silêncio até a plateia também retomar a atenção, até como forma de chamar atenção. Mas, assim, às vezes acontece de você falar muito rápido e paciência, na próxima vez tenta melhorar, tenta lembrar de fazer pausa e lembrar de novo de que quem não está sendo julgado ali é o trabalho e não você. Se a gente, né, trabalhar essa coisa da distância, de ter distância com relação ao trabalho, a gente vai estar mais confiante e estar mais tranquilo para falar mais devagar e deixar as pessoas pensarem e pensarem no seu feedback. Boa observação, Bre. Então, de novo, testar a comunicação não verbal, se gravar apresentando para ver quais são os teus tics, quais são as coisas que você faz o tempo inteiro, né? Se você fica lutando karatê ali na frente, ou se você fica, tipo, se movimentando assim, né, frente para trás, para os lados, colocando a mão no bolso. Então, tentar ter uma postura profissional e melhorar a postura. E lembrar que nada nunca é perfeito, a gente tá só aqui tentando melhorar, tá? E que cometer certos errinhos, ou às vezes colocar a mão no bolso, ou fazer alguma coisa assim, não tem problema. Ou errar a pronúncia de uma palavra, esquecer uma palavra, tipo, é o que nos diferencia dos robôs. Então, assim, simplesmente não fica abalado com aquilo. Errei, tá, paciência, dá uma risada e segue o baile, né? Mantém o foco no objetivo. Então, eu já falei um pouco sobre isso, como falar sobre lidar com as perguntas. Tem algumas perguntas que são, tipo, fora do escopo, a pessoa lembra de uma coisa que aconteceu com a tia-avó, e aí resolve falar. Ou a pessoa é agressiva na pergunta, ou eu tenho mais um comentário do que uma pergunta, e aí faz o comentário. Então, essas, assim, que são fora do escopo ou que são mais comentários, você pode agradecer, né? E convidar a pessoa para um café depois, falar, a gente pode falar mais sobre isso depois no café. Interessante a sua perspectiva, mas, né, o escopo do meu trabalho é esse, enfim. As questões agressivas também, você
agradece e põe a sua visão e tenta, né, não entrar na agressividade da pessoa, mas se impor, ser humilde, como está escrito ali, mas se impor ao mesmo tempo, lembrar de que você entende do que você está falando. E se eles acham alguma questão que é um problema, que realmente é um problema na sua pesquisa, você agradece, diz que vai investigar, que vai trabalhar nisso enfim, que vai solucionar aquilo. Agradece bastante a pessoa porque ela está te ajudando a fazer uma correção do seu trabalho. Basicamente é isso, e lembrar de novo de desassociar as coisas, né? De não lembrar que é o trabalho que está sendo ali avaliado. Muito bem. Então, quais são os principais pontos assim para a gente ter na cabeça, né? Se a minha apresentação, então, está orientada para a audiência, se ela tem um propósito, um objetivo, se ela é econômica, ou seja, se não está com um monte de texto, um monte de imagem, um monte de informação, se ela tem uma estrutura, se eu estou trabalhando bem a linguagem não verbal, se o design está ok, e também se eu estou conseguindo utilizar bem o tempo. Então, né, fazer o cronometrar enquanto ensaia, ver se você está ficando dentro do tempo. E é isso, tenho esse checklist, então, para vocês. E lembrem de se divertir, né? De que apresentar é também divertido, que vocês sabem sobre o que vocês estão apresentando mais do que a audiência e que vocês estão ali para extrair conhecimento dessa audiência, para que essa audiência contribua com o trabalho de vocês, que é para melhorar, aprender e evoluir no trabalho, né? O trabalho não está pronto e não se sintam intimidados pelas pessoas que estão ali no público ou no congresso, tá? Vocês fazem parte da comunidade também e têm a contribuir, então não se sintam intimidados e aproveitem, tirem o máximo de proveito possível. É isso. Legal. Valeu, Carla. Obrigada. Obrigado. É ótimo. É bem interessante ver assim, esse último comentário, né? Quando a gente, o tema da tua apresentação foi apresentações de forma geral, mas muda muito se for um artigo de pesquisa num congresso ou numa universidade para você colher informações e tentar melhorar o paper, ou então se é uma aula que você vai dar para graduação, né? Em geral, a aula de graduação, a finalidade é completamente diferente, assim, porque é muito mais, tá? Tem um livro-texto, você quer discutir com os alunos aquele conteúdo e tal, mas não é tanto feedback, é mais uma discussão de Sim, conteúdo sobre alguma coisa. Então, é um negócio interessante como muda essa questão do se soltar, né? Não sei se aconteceu com vocês, Edvan, Marlon, e contigo, Carla, quando vocês começaram a dar aula, como vocês dão aula hoje, né? Eu notei ao longo do tempo uma mudança muito grande, assim, na minha forma de dar aula, especialmente na graduação, né? As primeiras aulas que a gente dá na vida, em geral, a gente fica mais inseguro e a gente fica muito preso ao conteúdo. A gente tem a necessidade de passar por todos os slides que nós preparamos, a gente se sente na obrigação de passar e a gente fica muito preso àquilo que a gente gostaria de, entre aspas, passar, que veio do livro que a gente indicou para a leitura. Com o tempo, a coisa vai tomando a proporção, né? A Jai está agora me ajudando na disciplina de graduação como Research Assistant, Teaching Assistant, né? Assistente de estagiária docente, né? aqui perfeito. na, aqui na escola, né? E ela fica louca, né? Porque ela prepara, eu peço ajuda dela para preparar os slides, aí ela prepara os slides bonitos lá e tal. Quando vê, não vi metade dos slides, eu não passei por eles, você já esquece a pauta, já vai para outra coisa. E a gente vê que, eu tô longe de ser um ótimo professor, mas eu acho que bons professores que eu vi na vida, eles tinham essa característica, assim, de não ficarem tão presos ao conteúdo e estarem muito presos à audiência, né? O quão interessado está a audiência, porque às vezes você, especialmente com a bagagem que a gente vai adquirindo de anos de vida e falta de cabelo, você vai adquirindo a possibilidade de conversar sobre muitos assuntos, a tua cultura na área, ela tende a ficar mais rica, mais variada, mas talvez mais chata, porque quem é mais novo está preocupado com ChatGPT ou coisas que virão depois, e você está falando de Bourdieu e de coisas que já foram importantes no passado. Você está fazendo uma arqueologia do conhecimento, enquanto o pessoal está preocupado com ocupar Marte.
Mas, É, mas enfim, então eu acho que acho que tem... tem a ver com que tu também domina, né? Você tá dando a mesma disciplina há muito tempo. E aí acaba que você já sabe o que é mais importante falar. Eu noto que tem diferença, e os alunos também vieram me falar, de quando eu estava dando temas de um slide que eu peguei de outros professores e que aí eu adaptei e que eu tentei botar o meu jeito ali, mas que não é um conteúdo que veio de mim, para a aula que eu dei sobre Customer Analytics para a graduação, e eles, ai, nossa, que aula maravilhosa. Sim, porque eu já dei essa aula outras vezes, porque é um material que eu fiz, que é pensado por mim, que eu tenho mais domínio, e acaba sendo bem diferente a aula do que outros conteúdos. Então, eu acho que com o tempo também a gente vai pegando o que que é o principal mesmo de falar, e não se pega tantos slides, eu espero, que eu melhore nisso também. Não sei se o Edivan e o Marlon têm experiências diferentes, além do que foi apresentado, assim, eu acho que cada professor tem seus vícios e aprendizados do que dá certo e o que não dá, né? Eu fico curioso de ouvir de vocês, Isso. assim, o que que vocês acham que funciona, o que que não funciona, diante de É, tudo aí assim, que a Carla realmente apresentou. no começo a gente é travado, né? No começo, assim, é travado no sentido de seguir o script e arrisca ali. A preocupação é muito focada no conteúdo e com o tempo realmente a gente vai percebendo que dá para filtrar algumas coisas e introduzir elementos que a gente possa trazer os alunos para nós, né? Assim, ó, trazer contextos, né? Experiências, situações que a gente possa exemplificar e que os alunos se identificam, né? Então isso é muito é, a gente percebe bastante isso, né? Muito orgânico, eu diria assim, natural nesse esse processo. Mas também tem uma reflexão que eu faço que de fato a gente hoje está disputando com as telas, né, com os alunos em sala de aula, né? Então, tem sempre aquela reflexão. Tem o professor Silvio Meira, da UFPE, do curso de Ciência da Computação, ele fala que a gente tem um desafio de tornar a aula interessante e isso tem que sair do script, muitas vezes. Então, 40% a 50% do que é discutido numa aula ali é fora do script. E a minha experiência tem mostrado, né, de poucos anos ainda, de sala de aula na graduação, especificamente, que para essa galera jovem, a gente precisa realmente dinamizar e trazer elementos com os quais eles se identifiquem, para que aí eles possam interagir e se sentirem capazes de opinar, fazer apontamentos. E outro aspecto é que também uma experiência que eu tenho adotado é de utilizar sempre, né, poucos textos, tópicos, para estimulá-los à leitura, para que efetivamente façam a leitura do livro. Se a gente coloca muito texto, o que eles pedem, eles vão querer estudar pelos slides, e eu digo, os slides são apenas um roteirinho aqui para a gente poder ter um norte, mas a gente não vai se ater a ele Mas especificamente, principalmente vocês, né? A eu leitura. coloquei um monte de texto nos slides e eles não leram os slides por mal na prova igual. Não tô entendendo. Eles Pois pedem é, texto nos slides e depois não leem. isso. Então, tem essas questões de dinâmica, né? Então, realmente, eu tenho percebido também que todo semestre eu estou filtrando e cada semestre a quantidade de slides diminui e a aula continua rendendo da mesma forma, porque a gente acaba introduzindo outros elementos, então isso eu acho que é um processo natural, orgânico mesmo. Eu estava lendo a apresentação agora da Carla e eu sempre tenho interesse nesse tema porque os meus slides são muito feios. Talvez se eu tivesse que melhorar um item da minha proficiência docente, seria a elaboração de slides. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Eu acabo fazendo aqueles slides clássicos feios, enfim. Mas, por outro lado, é o grande desafio, né, como docente. O Bray falava antes na provocação aí da pergunta dele sobre essa transição e a transformação ao longo do tempo, e eu estava lembrando uma situação que é 2007, acho que era mais ou menos. Eu era estagiário docente lá na UFSM e eu preparei uma série de slides, uma das primeiras aulas que eu estava ministrando lá, e eu entrei na aula e o data show não funcionou, simplesmente não funcionou.
E aí eu disse, aí, agora, o que tu faz? Eu tinha que ministrar a aula, o professor titular não estava presente, e eu consegui, era uma aula de 2 períodos, foi a aula inteira, começamos a conversar, falando de outros assuntos, e eu saí dali muito confiante. Agora eu me carimbei como professor, eu consigo ministrar uma aula sem a necessidade daquele script planejado inicialmente, né? Toda aquela formalidade que tinha sido planejada. Claro, e aí e hoje eu obviamente qualifiquei esse processo. Eu sempre tento pensar as aulas como diferentes momentos, com diferentes estágios, e que tem o estágio que vai ter a parte do PowerPoint ou da apresentação, mas que tenha outros momentos na aula que não estejam presas, que não estejam fixadas, né, em torno do uso de apresentação. Então, como bem colocou, né, nós vamos mudando e qualificando as técnicas ao longo do tempo, mas a apresentação, o slide, a apresentação, ele ainda tem um papel muito importante dentro da aula. Por mais eu estudei, enfim, muitas metodologias ativas, tento incorporar isso no dia a dia docente, mas o momento da apresentação, fazendo uso de slides, ele ainda tem uma importância no processo de aprendizado pela sua capacidade de organizar as ideias, de apresentar o que se deseja, mesmo que seja aquele momento inicial, né, de desenvolvimento de alguma atividade, uma orientação, construir um fio condutor em relação ao que foi trabalhado nas aulas anteriores, o que vai ser trabalhado nessa aula, do ponto de vista prático, né, os alunos vão desenvolver alguma atividade, mas os slides têm uma importância. Então, a apresentação da Carla é interessante por isso, nos ajuda a qualificar esses momentos que são tão importantes com o uso de slides, mesmo numa aula não tão tradicional, ele tem o seu papel. Claro, às vezes o Bray colocou, elabora 20 slides, usa 5, mas serviram para organizar as ideias e construir uma narrativa para a aula, né? Que também é importante. Mas, enfim, são alguns pontos para complementar aqui no debate. Obrigada. Já que os mais velhos falaram, eu queria perguntar para o Eduardo, que é o mais jovem de todos aqui, já que a gente tem um choque geracional enorme em sala de aula, porque enquanto os aplicativos vão se multiplicando e se revezando em qual que é o da moda, qual que é o TikTok da vez e qual que é o novo, e que a gente sempre vai estar atrás por uma questão, às vezes, proposital, às vezes não. No meu caso é proposital, assim, porque eu acho que tira muito tempo de vida, mas, enfim, a gente acaba, hora ou outra, seja o YouTube, que não é muito social, mas que tem o componente social também, seja um TikTok ou alguma coisa que vem. O que para ti é uma boa apresentação, Eduardo? Como é que tu enxerga, assim, no alto dos seus 18, 19? Quanto? Eu fiz 19 recentemente. Pô, então, já quase idoso, como é que você... que é uma baita aula para ti, assim, aos 19? Pois é, enquanto vocês falavam, eu estava refletindo, o Marlon falando que era estagiário docente lá em 2007. Em 2007 eu estava recém-nascendo, eu fiquei, nossa, como essas coisas são. Enfim, eu sou uma pessoa que é mais acostumada e que gosta de uma aula que tem uma parte expositiva, justamente por isso que também já comentaram, de ter uma melhor organização de ideias e de permitir um fluxo de trabalho maior. Mas eu vejo, assim, tanto nos meus colegas como até em mim, como aulas maçantes, às vezes, acabam sendo contraprodutivas justamente por tu não conseguir mais prestar atenção e justamente no mundo em que muita coisa te distrai, tu não conseguir mais estar conectado com o professor e com o que ele quer dizer. Para mim, então, uma aula que eu goste seja uma aula que segue um padrão de exposição que é mais categórico, que consegue ter uma maior organização da apresentação e do que está sendo dito, mas que, ao mesmo tempo, não tenha todo aquele peso e toda aquela demanda de concentração intermitente que alguns professores passam. Então, por exemplo, eu tenho professores assim que fazem aula expositiva de 2 períodos, mas elas conseguem ser aulas mais arejadas, mais softs, que tu consegue acompanhar sem precisar ficar, meu Deus, eu não estou entendendo, se eu perder uma frase eu não pego mais nada depois disso. Então, enfim, pode até ser algo um pouco mais conservador. Tem muita gente assim que eu conheço, tipo de colegas que gostam realmente de uma aula que nem se usa quadro, que se senta em roda e se bate
e que fica conversando e debatendo as ideias, mas eu acho, ao menos para mim, que é mais produtivo ainda uma aula que tem essa organização de apresentação. Que bom ouvir isso. Que bom, Legal, Eduardo. Fico legal. feliz. Quer dizer que eu estou no caminho certo, eu fiquei feliz de ouvir o Marlon também. Mas falando nisso, eu tenho que ir para a sala de aula. Carla, muito obrigado pela tua apresentação. Valeu, eu vou parar a gravação Obrigada. agora